Essa live de hoje, turma, é referente a este tópico, né, de coordenadas cilíndricas e esféricas. E hoje nós vamos aprender, né, o que são coordenadas cilíndricas, o que são coordenadas esféricas e a conversão de uma para outra, certo? Converter coordenadas cilíndricas em esféricas e converter coordenadas esféricas em cilíndricas. Então, eu já vou logo adiantar aqui um pouco no slide. Certo. Então, assim, sobre coordenadas cilíndricas, nós precisamos saber que um ponto, né, no espaço, ele é caracterizado por 3 coordenadas, certo? E ele pode ser colocado, né, no espaço x, y, z, né, sendo que no eixo x é chamado de abscissa, no eixo y é chamado de ordenada e no eixo z é chamado de cota, certo? E aí, ou seja, o espaço a gente sabe que é uma extensão do plano cartesiano, né? A gente tem um plano cartesiano, que é o plano x, y, e estendendo isso, a gente tem um espaço cartesiano. E um ponto no espaço, né, sabemos que é caracterizado por 3 coordenadas, né? X, Y, Z. Só que a gente pode caracterizar esse mesmo ponto por outros tipos de coordenadas, não coordenadas cartesianas, como é a que a gente conhece, né? A gente pode caracterizar esse mesmo ponto por coordenadas cilíndricas, certo? Ou então por coordenadas esféricas. Só que a gente precisa do espaço cartesiano para poder caracterizar esse ponto, certo? Então, eu vou colocar aqui, eu vou ver se eu consigo colocar uma canetinha aqui para riscar. Um laser, acho que é melhor, certo? Então, tá aqui o espaço x, y, z. Gente, quando eu mexo aqui com o laserzinho, aparece para vocês? Me respondem, por favor. O laserzinho aqui de vermelho. Parece. Beleza. Sim, professor. Sim, aqui também. Beleza. Então, aqui nós temos o eixo x, eixo y e o eixo z. Né? E bem aqui a gente tem o ponto P. Este ponto P, ele está caracterizado por coordenadas cilíndricas, certo? E como é que nós encontramos essas coordenadas cilíndricas? É através de... A gente precisa conhecer 2 objetos, né? O primeiro deles é o raio R. O que vem ser o raio R? É a distância da origem, aqui, a origem do sistema, até este ponto que eu estou marcando, tá? E este vai ser o raio R. Já eu vou apresentar para vocês as fórmulas, como encontrar esse raio R, tá bom? Mas geometricamente é isso. Quando a gente encontrar o R, o que é o R geometricamente? É o raio, né? Ou seja, é a distância da origem aqui até este ponto que eu estou marcando, certo? Já o ângulo θ, né, ele é essa aberturazinha que está sendo indicada, é a abertura do eixo X até o raio R, certo? No sentido, pelo que a gente observa aqui, é no sentido anti-horário, né? Porque no sentido horário seria esse aqui, só que não é este ângulo maior, é o ângulo menor, então é no sentido anti-horário, certo? Então, o ângulo θ é o ângulo entre o eixo X e o raio R, e o raio R é a distância da origem até o ponto aqui do plano XOY, certo? Então, assim, a gente tendo o raio R, o ângulo θ e o Z, né? O Z, gente, ele é a mesma coordenada lá das cartesianas, certo? Então, assim, nas coordenadas cilíndricas, a gente preserva apenas a terceira coordenada.
a primeira e a segunda muda. Quem é a primeira? É o R, o raio R. A segunda é o ângulo θ. Certo? Aqui, ó, vou já colocar o slide todo. Certo? Então, assim, aqui a gente tem a maneira de converter coordenadas cilíndricas para coordenadas retangulares. Essas coordenadas retangulares são as coordenadas cartesianas, que é a de costume, né, determinarmos. Lá no plano cartesiano, a gente tem um ponto lá no plano cartesiano, ele é caracterizado por duas coordenadas, né? Por duas coordenadas. Deixa eu ver se eu consigo escrever bem aqui. Ó, no plano cartesiano, vou colocar aqui o plano cartesiano, x ou y, aqui, x, aqui é a origenzinha, né? Y, aqui é o eixo y. Bom, então, um ponto P aqui, por exemplo, ele é caracterizado, né, por duas coordenadas, né? Ele é caracterizado, aqui é o ponto P, ele é caracterizado por duas coordenadas. A primeira coordenada está aqui no eixo das abscissas, né, que é o x, que a gente conhece, e a segunda coordenada está aqui no eixo y, que é a ordenada do ponto. Então, o ponto P tem uma abscissa, que é a primeira coordenada, e a ordenada, que é a segunda coordenada. Certo? E no espaço cartesiano, da mesma forma, x, y, z, né? Só aumenta uma, que é o z. Isso é em coordenadas cartesianas, que também pode ser chamado de coordenadas retangulares, certo? Agora, para a gente converter essas coordenadas cartesianas em coordenadas cilíndricas, nós vamos usar essas formulazinhas. Ó, a primeira é que x é igual a r cosseno θ. Certo? A segunda, que y é igual a r seno θ. E a terceira, z igual a z. Então, como eu falei, né, a terceira coordenada é preservada. Agora, a segunda é encontrada a partir dessa relaçãozinha aqui. Desculpa, a primeira, né? É encontrada a partir dessa relação. A segunda, a partir dessa relaçãozinha aqui. Tá bom? Isso é para converter coordenadas cilíndricas em coordenadas retangulares. Agora, para a gente ter as coordenadas retangulares, que é o x, y, z, né? E a gente quer encontrar as coordenadas cilíndricas. Né? As coordenadas cilíndricas referente a essas coordenadas retangulares dadas. Aí as relações que nós vamos usar já são essas aqui. Que nas coordenadas retangulares nós acabamos de ver, né, que a gente tem a primeira aqui é o R, né, o raio R, vou ajeitar aqui, é o raio R. A segunda, o ângulo θ, e a terceira coordenada é o Z. Certo? Então, a gente precisa encontrar R, θ e Z. O R ele é encontrado a partir dessa primeira relaçãozinha aqui. O R. O θ a partir dessa segunda relação. E o Z só preserva ele. Tá bom? Então, assim, a gente acaba encontrando R e θ, né, a partir de x e y. Né? Quem é o R ao quadrado? É o x ao quadrado mais y ao quadrado. Quem é a tangente de θ? É o y sobre x. Certo? Então, a partir de x e y, nós encontramos o R e o θ. Certo? Vamos ver aqui um exemplo, tá bom? Vamos ver aqui um exemplo para ficar mais claro. Tá bom? Ó, este primeiro exemplo aqui. Dadas as coordenadas cilíndricas, vamos encontrar as coordenadas retangulares. As coordenadas retangulares,
é x, y e z. X, y e z. Gente, me aguardem um minutinho aí, por favor, tá bom? Só enquanto eu conecto aqui a minha mesa digitalizadora. É que eu estava sem um cabo, mas eu já encontrei. Certo. Estão conseguindo me ouvir bem, gente? Sim, sim, professor. Beleza. Então, assim, aula online, se a mesa digitalizadora é complicado. Com a mesa digitalizadora fica bem mais, como eu posso dizer, mais prático, tá? Então, aqui, gente, vamos lá. Temos as coordenadas cilíndricas, certo? E o que queremos aqui são as coordenadas retangulares. Tá bom? Ou seja, queremos as coordenadas x, y e z. Tá bom? Aí o que acontece? Vamos aqui relembrar aqui novamente. Temos as coordenadas cilíndricas e queremos encontrar as coordenadas retangulares. Quais as relações que devemos usar para converter cilíndrica em retangulares? Das cilíndricas para retangulares. São essas relações aqui, que eu acabei de mostrar. A primeira, a segunda, né, e a terceira. Ou seja, o que nós queremos encontrar é x, y e z, né? Que são as retangulares. Quem é o x? É o r cosseno θ. Quem é o y? R seno θ. E quem é z? É o próprio z lá das coordenadas, tá bom? Então, precisamos encontrar apenas x e y. Aí a gente precisa saber, então, quem é r e quem é θ, tá bom? E como as coordenadas aqui, coordenadas cilíndricas, nós acabamos de ver que a primeira coordenada aqui é r, a segunda coordenada é θ, e a terceira coordenada é z. Tudo bem? Até aqui tudo bem, gente? Sim ou não? Deu para entender que as coordenadas... Entender, sim. Eu mesmo estou entendendo. Tá. Então, assim, as coordenadas cilíndricas sempre vai ser assim. A primeira coordenada é R, a segunda coordenada é θ e a terceira coordenada é Z, né? Aí ele deu o ponto em coordenadas cilíndricas, que é essa aqui, e está pedindo em coordenadas retangulares. Ou seja, queremos encontrar x, y e z. Queremos encontrar o ponto neste formato, x, y, z. O que nós sabemos? Que o x ele é igual a quem? Usando a fórmula R cosseno θ, tá bom? R cosseno θ. O y é quem? R seno de θ. E o z
é o próprio Z que está aqui, ó, que já está determinado. A gente não precisa encontrar Z, não. Só pegar aí, vai ser o próprio 1. Então, só precisamos determinar o X e o Y. Tá bom? Agora, quem é R e quem é θ? Está dado aqui no ponto. O R é 2 e o θ é 2π sobre 3. Tá bom? Então, já está feito aqui a continha. Eu vou só explicar porque já está feito. Ó, as coordenadas cilíndricas são o R igual a 2, né? O θ é 2π sobre 3. O θ aqui, ó, 2π sobre 3, né? E o Z igual a 1. Aí eu escrevi assim, ó, sabe-se que o X é R cosseno de θ e que o Y é R seno de θ. Tá? E Z igual a Z. Aí, então vamos descobrir X. Substituindo na forma, vai ficar X igual a 2 cosseno de 2π sobre 3, né? Porque a fórmula diz o seguinte, que é R cosseno de θ. Né? Então, vamos substituir. Quem é o R? O R é 2. E quem é o θ? 2π sobre 3. Certo? Então, vai ficar X, né, igual a 2 cosseno de 2π sobre 3, que fica 2 vezes 2π sobre 3, sabemos que é 120 graus. Né? Porque o π ele é 180 graus. Né? Isso é lá da trigonometria, né? Como o π vale 180 graus, então, convertendo em graus aqui, vai ficar como? 2 vezes 180 dividido por 3. Né? Que fica 2 vezes 180 dividido por 3 dá 60 graus, e 2 vezes 60 graus dá 120 graus. Certo? 120. Então, ficou 2 vezes cosseno de 120. Né? E cosseno de 120, se nós formos ver na tabela trigonométrica, né, dá cosseno de 120 graus, é menos meio. Né? Menos meio. Então, ficou 2 vezes menos meio, que dá menos 1. Né? Esse cosseno de 120 graus é lá da trigonometria, né, que a gente aprende lá no... na segunda série do ensino médio, né, no fundamental maior também. Certo? Esse cosseno, seno de ângulos, é nesse mesmo sentido aqui que está pedindo, tá bom? O cosseno de 120 graus é menos meio. Então, ficou 2 vezes menos meio igual a menos 1. Tá bom? Ó, gente, então, o X é igual a menos 1. Agora, vamos determinar o Y. Qual é a fórmula do Y? Para encontrar Y igual a R seno de θ. Né? Então, ficou Y igual a 2 vezes seno de 2π sobre 3. Né? 2π sobre 3, vimos que é 120 graus. Então, ficou 2 vezes seno de 120 graus. 2 vezes seno de 120 graus. E seno de 120 graus é raiz de 3 sobre 2. Certo? Aí, substituindo, então, fica 2 vezes raiz de 3 sobre 2. E aí, simplifica 2 com 2. Resta só raiz de 3. Tá bom? Então, o X é menos 1 e o Y é raiz de 3. E o Z? O Z é o próprio 1 que está aqui no ponto, tá bom? Não precisa determinar ele, não. Ele já está determinado. Então, como fica este ponto aqui, que está em coordenadas cilíndricas, como ele fica em coordenadas cartesianas? Ou seja, coordenadas retangulares. Ele fica dessa maneira aqui, ó. Menos 1, raiz de 3 e 1. Tá bom? Então, este exemplo aqui, ele que é isso, né? Converter coordenadas cilíndricas em coordenadas cartesianas. Tá bom? Ou seja, coordenadas retangulares, tá bom? É a mesma coisa. Certo, gente? Então, ficou claro este exemplo? Sim ou não? Sim, professor. Beleza. Então, assim, gente, ó, se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, eu vou deixar vocês super à vontade, tá bom? Vocês podem perguntar a hora que quiser, tá bom? Só pergunta aqui mesmo falando,
perguntando, não digitando, porque eu não estou com acesso aqui ao Meet. Eu estou apresentando a tela, então eu só posso ouvir vocês, tá bom? Vamos para o próximo. Então, este exemplo é referente. Eu vou apresentar os exemplos que estão aqui neste slide, porque tem uma tarefa relacionada a este tópico, que as questões usa-se a mesma ideia para resolver as questões de lá, tá bom? A mesma ideia aqui que está sendo resolvida esses exemplos, tá bom? Ó, outro exemplo aqui, pessoal. Agora já é o contrário. Está pedindo as coordenadas cilíndricas dada as coordenadas retangulares. Ó, as coordenadas retangulares. 3 menos 3 menos 7. As coordenadas retangulares, ou seja, está sendo dado o ponto, né, em que o x é 3, o y é 3 negativo e o z é 7 negativo. Então, está sendo dado o ponto em coordenadas retangulares e está pedindo esse ponto aqui em coordenadas cilíndricas. Tá bom? Aí, quais são as relações que nós vamos usar? São as outras. São essas. A gente está trovejando para cá demais. Eu não sei se para ir no lugar de vocês está chovendo, está trovejando, mas aqui está demais. Vamos lá. Então, as relações que nós vamos usar agora não são mais essas aqui, já são essas aqui. Certo? Porque o que está pedindo aqui, ó, eu vou explicar aqui novamente. Está sendo dado XYZ, né, o ponto XYZ, e está pedindo o ponto em coordenadas cilíndricas, ou seja, está pedindo o ponto neste formato, R, θ e Z. Certo? Quem é R e quem é θ neste caso? Tá sendo, o que a gente tem aqui de informação é apenas o Z, que é o menos 7. Isso aí não precisa determinar. Agora, quem é o R e quem é o θ? Isso nós vamos descobrir, né, usando as fórmulas. Então, veja só. Vou escrever assim. X igual a 3, Y igual a 3 negativo, Z igual a 7 negativo. Né? O que temos de informação é isto. O que a gente sabe lá das relações? Que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. É uma formulazinha que relaciona o r, que queremos determinar, com o x e y. Quem é o x e quem é o y? Ó, o x é 3 e o y é 3 negativo. Então, basta substituirmos aqui que nós vamos encontrar o r. Tá bom? Agora só vai faltar determinar o θ. Quem é θ nesse caso? Nós vamos descobrir através dessa outra relação. A tangente de θ é igual a y sobre x. Certo? Então, vamos lá. Vamos substituir. Vai ficar substituindo aqui nessa primeira. Ó. Tá bom? Vou fazer bem aqui do lado. Tá bom? Vamos esquecer essa parte aqui. Eu vou fazer novamente aqui. Que aí eu vou fazendo as contas. Fazendo passo a passo. Tá, então, assim, vamos usar primeiro essa relação para encontrar o R, né? O que nós sabemos? Que o R ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Certo? Vamos substituir. Fica, então, o R ao quadrado igual a... Quem é x? X é 3. 3 ao quadrado mais... O y é 3 negativo, então ficou 3 negativo ao quadrado. E aí o r ao quadrado é igual a 3 ao quadrado é 9, 3 negativo ao quadrado é também 9, né? Então fica 9 mais 9. Certo? E aí o r ao quadrado é igual a 18. R ao quadrado é 18. E o r vai ser, então, raiz de 18. Aqui, a gente podia colocar assim, mais ou menos raiz de 18. Né? Só que o R, nós vimos que é raio, é o raio, né? É a distânciazinha da origem até aquele ponto que eu mencionei. Só que
não existe, em matemática, não existe distância negativa. Não existe. E raio é uma distânciazinha, né? Uma distância. Como não existe distância negativa em matemática, nós vamos considerar apenas o valor positivo. Então, R vai ser raiz de 18. Tá bom? E raiz de 18, podemos simplificar mais. Ficar 18, sabemos que é 2 vezes 9, né? 18 é 2 vezes 9. Então, R fica raiz de 2, vamos deixar mesmo certinho, e raiz de 9 é 3, né? Então, fica 3 raiz de 2. Então, raio é 3 raiz de 2. Isso aqui foi para determinar o raio, tá? Agora, vamos determinar o ângulo θ. Tá bom? Usando a outra fórmula agora. A tangente de θ, sabemos que é y sobre x. Tangente de θ é y sobre x. Essa aqui é a fórmula. Tá? Vamos substituir, então. Tangente de θ igual a... O y sabemos que é 3, negativo, e o x é 3, substituindo, né? Então fica menos 3 sobre 3, menos 3 sobre 3, dá menos 1. Certo? Gente, então a tangente de θ é menos 1. Só que o que queremos é θ, né? Aqui para substituir aqui no ponto. Nós não queremos a tangente de θ. Só que a gente vai descobrir θ a partir da tangente, da sua tangente, né? Como sabemos aqui, ó, através da fórmula que a tangente de θ é menos 1, tangente de θ é menos 1, qual é o ângulo em que a tangente dá menos 1? Nós sabemos que é o ângulo menos π sobre 4. Tá bom? Menos π sobre 4. Certo? Então, o ângulo que tem tangente igual a menos 1, menos π sobre 4. Mas existe uma infinidade, né, de ângulos que tem tangente igual a menos 1. Só que a gente vai precisar daquele, ó, a definição lá do ângulo θ. Só voltando aqui. Ó, o que é o ângulo θ? É o ângulo que forma entre o eixo x e o raio R. Tá bom? Não pode ser esse maior aqui não, né? Então tem que ser apenas o menor deles, tá certo? Então, esse ângulo é menos π sobre 4. Então, determinado R, determinado θ, o ponto em coordenada cilíndrica será, ó, o R é 3 raiz de 2, o θ é menos π sobre 4 e o Z é menos 7. Pronto, aqui está o ponto em coordenadas cilíndricas, certo? É o mesmo ponto, né? Só que em classificação diferente. Aqui o ponto está em coordenadas cartesianas, né? E aqui está o mesmo ponto, só que em coordenadas cilíndricas. Tá bom? Então, a gente pode perceber que para determinar esse ponto em coordenadas cilíndricas, em coordenadas esféricas, que nós vamos ver já já, para frente, nós precisamos saber um pouco de trigonometria. Tá bom? Seno de ângulos, cosseno de ângulos, tangente de ângulos. Tá? Então, este exemplo B, ele, né, tá referente a isso, para determinar as coordenadas cilíndricas a partir das coordenadas cartesianas, né? Então vamos para o próximo slide aqui, pessoal. Certo. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Só me dá sinaliza, por favor.
Sim, professor. Sim, Beleza. professor. Sim, professor. Valeu. Ó, gente, então, Ok, aqui, beleza. Agora nós vamos conhecer o sistema de coordenadas esféricas. Tá bom? Então, acabamos de ver o sistema de coordenadas cilíndricas. Agora, existe um outro tipo de sistema de coordenadas, que é o sistema de coordenadas esféricas. Certo? Ou seja, agora nós vamos entender como é que a gente tem um ponto, né, em coordenadas cartesianas, né, e interpretar esse ponto como coordenadas esféricas. Nós vamos aprender a fazer essa conversão. Tá? Bom, então aqui está geometricamente, né, temos aqui novamente o espaço x, y, z. Né, quando eu falo espaço, se trata de 3 eixos, né, o eixo x, eixo y e aqui o eixo z. Né, então nós estamos agora, temos um ponto aqui que está no espaço x, y, z. E o ponto está aqui, ó. Ele em coordenadas cartesianas, só recapitulando, em coordenadas cartesianas, né, esse ponto P, ele tem um x, tem um y e tem aqui um z. Né? E aí, isso em coordenadas cartesianas, né, este ponto P aqui. Certo? Aí, esse ponto P ele pode ser exibido em coordenadas esféricas, né, a partir das suas coordenadas cartesianas. Agora, como determinar isso? Então, um ponto P em coordenadas esféricas, ele é dado novamente por 3 coordenadas, né? Então, a primeira coordenada aqui é chamada de ρ, a segunda, θ, e a terceira coordenada, φ. Tá? Então, são letras gregas, né? São letras gregas que servem para simbolizar esses objetos em matemática. Tá bom? Porque as letras do nosso alfabeto não são suficientes e aí a gente acaba colocando as coordenadas, simbolizando as coisas em matemática por letras gregas. Tá bom? E aí, a primeira é ρ, né? A segunda θ e a terceira φ. A primeira coordenada, o que significa ela? É a distânciazinha da origem até o ponto P. Tá bom? Isso aí é vencer a primeira coordenada aqui das coordenadas esféricas. A segunda coordenada que é θ, é o ângulo, novamente, ó, o ângulo do eixo x com o raio R. E a terceira coordenada é um outro ângulo, agora já é o ângulo φ. Tá bom? É o ângulo entre o eixo Z, né, e a distânciazinha ρ. Tá bom? Então, é isso. Em coordenadas esféricas, o ponto P ele é caracterizado por essas 3 coordenadas. Tá? Agora, como determinar essas 3 coordenadas? Vamos já aprender aqui as fórmulas. Tem essas 3 observações. Θ é o mesmo ângulo que em coordenadas cilíndricas. O θzinho aqui, ó, esse θ aqui. O φ é o ângulo entre o eixo Z positivo e o vetor OP. Né? Ou seja, o ângulo entre aqui o eixo Z, né, e o vetorzinho aqui OP. Tá bom? Ou seja, significa dizer que é o ângulo entre o eixo Z positivo, a parte positiva do eixo, tá, gente? Aqui essa parte positiva, essa parte que está aqui em cima. Tá bom? Então, é o ângulo, né, entre o eixo Z e essa distânciazinha, que a gente chama de ρ. Tá bom? Isso é o ângulo φ. Aí note que ρ é maior ou igual a 0. Mas não pode ser negativo. Até porque se trata de distância, né? A distância não pode ser negativa. Ρ, né, a distância aqui, ó, entre a origem e o ponto P,
eu falei mais cedo que a distância em matemática não pode ser negativa, né? Então, o ρ sempre vai ser maior ou igual a zero. E o ângulo φ, ele está entre 0 e π. Tá bom? Este ângulo φ aqui, ele vai estar sempre variando nesse intervalo, de 0 até π. Certo? Então, aqui a gente tem a conversão de coordenadas esféricas para retangulares. Né? Aqui está o ponto P em coordenadas retangulares, né? X, Y, Z. Ó. Quem é o X aqui do ponto P? O X está bem aqui, né? O Y, gente, está aqui. E o Z está aqui. Então, a gente faz isso, né? A gente liga aqui o valor que está aqui no eixo X, né? A gente liga ele aqui com o que está aqui no eixo Y, formou este ponto. Aí, a partir desse ponto, a gente liga ele com o valor que está no eixo Z, né? Faz isso. Isso. E aí gerou um ponto, esse ponto é o ponto P. Então, o ponto P, ele é caracterizado por x, y, z. Está aqui em coordenadas cartesianas, né? Agora, ele em coordenadas esféricas, né, vem ser ρ, θ e φ. Né? Agora, quais são as formas para sair daqui e chegar aqui? Né? Ou então, sair de coordenadas esféricas e chegar em coordenadas cartesianas. Como é que a gente faz isso? Temos as fórmulas. Aqui está a deduçãozinha, mas eu já vou mostrar a fórmula já pronta, tá bom? Porque aqui a gente quer uma coisa já aplicada. Pronto. Então, para converter coordenadas esféricas em coordenadas retangulares, nós vamos usar essas igualdadezinhas aqui. Nós temos as coordenadas esféricas lá, ρ, θ e φ, queremos chegar em coordenadas retangulares, ou seja, x, y, z. Precisamos encontrar o x, y, z. Quem é x? É ρ, seno de φ, cosseno de θ. É sempre bom lembrar, em coordenadas esféricas, o ponto ele fica como? O ponto ele fica caracterizado dessa seguinte forma, é ρ, né, θ e φ. É o formato do ponto em coordenadas esféricas. E em coordenadas retangulares é o que a gente conhece, né? X, Y, Z. X, Y, Z. X, Y, Z aqui. Certo. Então, precisamos encontrar X, Y e Z do ponto. Quem é X? Ou é dado por essa seguinte fórmula. É ρ, seno de φ, cosseno de θ. Tá bom? Quem é ρ, quem é φ, quem é θ? Estão todos aqui, ó, no ponto. Né? Quem é o Y? É ρ, seno de φ, seno de θ. E quem é Z? Aí Z já muda. Z não é mais Z, como lá em coordenadas cilíndricas, tá bom? O Z é dado por uma relaçãozinha aqui, ó. É ρ cosseno de φ. Tá bom? Essas aqui são as formas. A princípio, a gente não consegue decorar todas, né? Eu sei elas de cabeça porque eu já trabalho com essas... Já trabalhei várias vezes com essa disciplina. Mas, no começo, eu não decorei, porque são fórmulas que envolvem vários termos aqui, né, e tal. Então, assim, para vocês fazerem lá as questões da tarefa única, vocês vejam essa live depois, né? E vejam o slide. Tá bom? O slide eu vou disponibilizar para o professor Marcelo. Eu acredito que vocês já têm acesso a esse slide, mas se vocês não tiverem acesso, eu vou compartilhar por e-mail com o professor Marcelo, coordenador do curso, tá bom? E o administrador A, tá bom? Para ele colocar lá, para vocês terem acesso a esse material.
Bom, então a maneira de encontrar x, y, z é dessa forma. Tá bom? E aí, só substituir que encontramos o valor de x, y, z. Tá bom? E como é para a gente encontrar ρ? É só usar essa relaçãozinha aqui. Quem é ρ? Ρ ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, tá bom? x, y, z sabemos que é o ponto em coordenadas retangulares, tá? Vamos para um exemplo. Nada melhor do que fazermos um exemplo, né? Então tá aqui o exemplo. O ponto é dado em coordenadas esféricas. Determine suas coordenadas retangulares. Bom, então aqui está pedindo, é dado em coordenadas esféricas, ou seja, já sabemos que o ponto ele tem um formato ρ, θ e φ, né? Porque em coordenadas esféricas o formato do ponto é dessa maneira, e queremos encontrar em coordenadas retangulares, ou seja, o x, y, z. Tá? Então, nós vamos substituir lá nas fórmulas para encontrar o x, y, z. Tá certo? Ó, como eu escrevi aqui. O que nós sabemos do ponto? O ρ é 2, o θ é π sobre 4 e o φ é π sobre 3. Né? Então, ρ 2, θ π sobre 4 e φ π sobre 3. E as fórmulas, o que diz as fórmulas? X é ρ seno de φ cosseno de θ, y é ρ seno de φ seno de θ, e o z é ρ cosseno φ. Essas são as fórmulas para encontrar x, y, z. Então, basta substituir agora. X vai ser 2 seno de π sobre 3 cosseno de π sobre 4. Né? Vou fazer a continha bem aqui, tá bom? Para a gente chegar nessa resposta aqui. Então, vai ficar x igual a 2 vezes... Gente, o seno de π sobre 3. Né? Π sobre 3, sabemos que é 60 graus, né? 180 dividido por 3. Que é o seno de 60 graus? Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Né? Aí, vezes cosseno de π sobre 4. Π sobre 4 é 45 graus, né? Cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Este 2 já pode cortar com este 2. E aí a gente tem o seguinte. Raiz de 3 vezes raiz de 2 sobre 2. Raiz de 3 vezes raiz de 2 é raiz de 6. Né? Basta multiplicar aqui os carinhas aqui que estão dentro do radical. Né? 3 vezes 2, 6. Então ficou raiz de 6 sobre 2. Né? Então, o x é raiz de 6 sobre 2. O y. Vamos lá encontrar o y. Substituir na fórmula, vai ficar 2 seno de π sobre 3 cosseno de π sobre 4. Então, ficou 2 vezes. Seno de π sobre 3, novamente, é raiz de 3 sobre 2. Né? Cosseno de π sobre 4. Né? Novamente, raiz de 2 sobre 2. Certo? E aí, a gente faz as mesmas contas, né? Da raiz de 6 sobre 2. Certo? E o z? O z, qual é a fórmula do z? É ρ cosseno de φ. Né? Ρ é 2 cosseno de φ. Φ é π, aliás, é π sobre 3, né? O φ. Então, fica 2 vezes cosseno de π sobre 3. Então, fica 2 vezes... Cosseno de π sobre 3, o π sobre 3 é 60 graus. Né? Então, cosseno de 60 graus, meio. Né? O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno de 60 é meio. Né? E aí, corta este 2 com este 2, fica 1. Pronto, gente. Então, o x é raiz de 6 sobre 2, o y raiz de 6 sobre 2 e o z é 1. Então, este mesmo ponto, né? Este mesmo ponto aqui, que tem coordenadas esféricas 2π sobre 4 e π sobre 3,
Em coordenadas cartesianas, ele tem as seguintes coordenadas: raiz de 6 sobre 2, raiz de 6 sobre 2 e 1. Tá? Raiz de 6 sobre 2, raiz de 6 sobre 2 e 1. Certo? Então, essa é a maneira de encontrar coordenadas retangulares, né, ou coordenadas cartesianas, dadas coordenadas esféricas. Gente, alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Pode fazer. O senhor pode voltar lá nos exemplos? Alguém está perguntando? Eu não estou ouvindo muito bem. Eu estou perguntando. Está muito baixo o seu áudio. Eu estou perguntando se o senhor pode voltar nos exemplos lá. Eu não estou conseguindo entender, porque está bem baixo o seu áudio. Estou perguntando. Digita no chat aí, por gentileza. Deixa só eu... Tá bom? Eu não estou conseguindo escutar. Quem foi que falou? Raniele. Raniele, o senhor pode voltar onde tem as formas. A de... Tá, Raniele, eu vou voltar bem aqui. Só um minuto. São essas fórmulas aqui, Raniele? Sim ou não? São estas fórmulas? Beleza. Vou colocar aqui. Tem alguma dúvida em relação às fórmulas? Você pode digitar no chat aqui, eu vou ver agora aqui. Qual seria a dúvida, Raniela? Eu acho que o áudio aqui do computador está todo... Tá, gente, tá quase 100. Raniele, fala aí novamente, por favor. Raniele, você está me ouvindo? Beleza. Tudo bem. Então, se não há dúvida, vamos continuar, tá? Certo, gente. Então, as fórmulas são essas aqui, né? Para converter esféricas em cilíndricas e vice-versa. Tá? Aí, este exemplo aqui, esse exemplo aqui, é o de converter coordenadas retangulares em esféricas. Já é o contrário. Tá bom? O exemplo anterior foi dado as coordenadas esféricas para determinadas retangulares, né? Aqui já está sendo dadas retangulares para determinadas esféricas. Bom, vamos ver aqui. Veja só. Uma observação. Para a gente fazer essa conversão aqui, o primeiro passo é nós lembrarmos lá da relação para encontrar o ρ, né? Em coordenadas esféricas, a gente precisa saber que o ρ, o θ e o φ, né? Então, para encontrar este ρ, essa primeira coordenada, o ρ, sabemos que o ρ ao quadrado é o x ao quadrado mais y ao quadrado. Vou escrever aqui. Mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Tá bom? Essa é a fórmula para encontrar o ρ. Quem é x, quem é y, quem é z? Já tá dado aqui. O x é 0. Tá? O x é 0.
o y é 2 raiz de 3 e o z é 2 negativo, certo? Então, basta substituirmos aqui na fórmula para encontrar o ρ. Vamos logo fazer isso. Ρ ao quadrado é 0 ao quadrado, né? O x é 0, então fica 0 ao quadrado, mais o y é 2 raiz de 3, então fica 2 raiz de 3 ao quadrado, mais o z é 2 negativo, né? Então fica menos 2 ao quadrado, certo? E aí o ρ vai ficar igual a 0 ao quadrado é 0, 2 raiz de 3 ao quadrado fica 4, 2 ao quadrado é 4, raiz de 3 ao quadrado é 3, né? Então fica 4 vezes 3 dá 12. Aí mais 2 negativo ao quadrado dá 4. E aí, a gente tem, vou escrever bem aqui. Vou escrever aqui, tá? O ρ ao quadrado é igual a 16. Daí o ρ é igual a raiz de 16, que dá 4. Então o ρ vale 4. Tá? O ρ vale 4. Pronto. Já terminamos o ρ. Agora só falta descobrir θ e φ. Tá bom? Ó, então o ρ é 4. O θ, nós vamos substituir lá na fórmula. Tá bom? Porque nós sabemos que o x ele é ρ seno de φ cosseno de θ. E que o z é ρ cosseno de φ. Então, assim, sempre nós vamos usar essas três fórmulas aqui para encontrar as coordenadas, as coordenadas esféricas, tá bom? Dadas as retangulares. Primeiro, vamos determinar ρ através dessa. Aí depois vamos descobrir φ através dessa aqui. E depois descobrir o ρ ou θ através dessa daqui. Ó. Tá bom? Então vamos lá. Ó. Vamos lá. Foi determinado o ρ, que vale 4, né? Agora vamos descobrir φ. O φ. Sabemos que o z é ρ cosseno de φ, né? Então, coloca bem aqui do lado. Z é igual a ρ cosseno de φ. Quem é z, gente? O z aqui do ponto é menos 2. Né? Então, vamos ter menos 2 igual a ρ. Quem é ρ? Descobrimos que vale 4, né? Terminamos ele e vale 4. E o cosseno de φ é o que nós vamos determinar. Resolvendo essa equaçãozinha aqui, né? Fica então cosseno de φ é igual a menos 2 sobre 4. Simplificando, tudo por 2 dá menos meio. Menos meio. Gente, então o cosseno de φ é menos meio. Qual é o ângulo que tem um cosseno igual a menos meio? Só pode ser o ângulo de 2π sobre 3. Bom? É como eu falei, coordenadas esféricas e cilíndricas, para nós fazermos essa conversão, a gente precisa saber o básico de trigonometria. Tá bom? Calcular seno, cosseno, tangente dos ângulos, os principais ângulos lá. Tá? Os ângulos notáveis, que é o de 30, 45, 60 graus. Né? O ângulo de 120 graus, 135 graus. Né? Precisamos conhecer o seno, cosseno, tangente desses ângulos. Tá certo? Então, o φ, né, é 2π sobre 3. Agora só falta determinar, gente, o θ. Né? O θ nós vamos determinar a partir dessa outra relação aqui. Certo? Então eu vou colocar bem aqui. Ó. O x é ρ seno de φ cosseno de θ. Certo? O x é 0, né? X é 0. O ρ é 4. Seno de φ, que é o seno, então, de 2π sobre 3. Cosseno de θ, né? Que é o que queremos determinar. Não confundir, porque o símbolo é parecido, né?
Esse camarada bem aqui, ele é φ. Tá bom? Já esse aqui, θ. É escrito assim, θ. Tá bom? Então, θ e aqui é o φ. Então, vamos lá resolver aqui essa equação, né, no caso. 0 igual a 4. Seno de 2π sobre 3. Qual é o seno de 2π sobre 3, né? Então, vamos determinar ele bem aqui, com calma. Seno de 2π sobre 3. Isso é igual ao seno de... π é 180 graus, então fica 180 dividido por 3 dá 60, 2 vezes 60, dá 120 graus. Então, seno de 120 graus, vencer o seno de 120 graus, ele é mais fácil da gente localizar ele aqui no círculo trigonométrico. Vou colocar aqui no círculo trigonométrico. 120 graus, aqui, ó, é 90, né? 90 graus. Aqui é 180, né? 180 graus. Então, o 120 ele vai estar entre 90 e 180, né? Então, ele vai estar mais ou menos aqui, ó, 120 graus. Né? Sabemos que esse eixo aqui, que é o eixo que está na vertical, é o eixo do seno e aqui é o eixo do cosseno. Então, o seno de 120 graus, o seno aqui desse ângulo, venceu o seno desse camarada bem aqui. E quem é ele? Vai ser 180 menos 120, que é 60 graus. Né? Como o seno ele é positivo aqui no segundo quadrante, então ele vai ser o próprio seno de 60 graus, tá bom? Então, o seno de 120 é o seno de 60. E o seno de 60 graus, ele é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, a gente acabou de concluir que o seno de 2π sobre 3, que é o mesmo seno de 120 graus, né, dá raiz de 3 sobre 2. Então, vamos substituir, né? O seno de 2π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. Vezes o cosseno de θ. Certo? Que a gente vai resolver agora. Vamos isolar o cosseno de θ. Cosseno de θ é igual a... Já pode simplificar logo aqui, pessoal. Vai ficar, cosseno de θ é igual a 2, caso fica 1 sobre... Aliás, desculpa, fica... Deixa eu resolver aqui com calma. 0 igual a... Simplificando, né? 2 raiz de 3 cosseno de θ. Certo? Só simplifiquei. O 4 com 2 aqui. Beleza? E a gente vai isolar agora o cosseno, né? Então fica cosseno de θ igual a 0 sobre 2 raiz de 3. Né? 0 sobre 2 raiz de 3. 0 sobre 2 raiz de 3. 0 sobre 2 raiz de 3 não é 0 dividido por qualquer número diferente de 0, a resposta é 0, né? A resposta é 0. Só não tinha resposta se fosse 2 raiz de 3 sobre 0. Isso em matemática não tem resposta. Divisão por 0 não tem resposta. Tá bom? Mas é o contrário, é 0 dividido por 2 raiz de 3, que dá 0. Tá bom? Então, qual é o ângulo em que o cosseno dá 0? Qual é o ângulo? É o ângulo de π sobre 2. Então, a partir dessa afirmação, né, cosseno de θ é 0, quem é o ângulo θ? Nesse caso, o ângulo θ é π sobre 2, que é o ângulo de 90 graus. Né? O ângulo de 90 graus, a gente for ver aqui no ciclo trigonométrico, ó, o seno dele é 1, o seno de 90 graus, que é π sobre 2. Né? O seno de π sobre 2 é 1. Já o cosseno é 0. Tá bom? Então,
O ângulo θ é π sobre 2. O ângulo φ é 2π sobre 3. O valor de ρ é 4. Então, nós podemos concluir que este ponto aqui, que está em coordenadas retangulares, ele em coordenadas cilíndricas, né, vai ser como? A primeira coordenada é ρ, né, que é 4. A segunda coordenada é θ, que é π sobre 2. E a terceira coordenada é φ, que é 2π sobre 3. Certo? Então, é isso, gente. A conversão de coordenadas retangulares para coordenadas cilíndricas é feita dessa maneira aí. Tá? Para converter coordenadas retangulares em coordenadas cilíndricas, né, que foi o que eu acabei de fazer aqui, tem mais contas, né? Dá um pouquinho mais de conta. Agora, o contrário, né, dá menos conta. Ó. A gente tem as esféricas e quer converter em retangulares, aí dá menos conta. Tá bom? Que foi no caso deste exemplo aqui. Aqui a solução está aqui e o exemplo é este, tá? Neste caso dá menos conta. Então, pessoal, é isso. Tá? Essa live foi justamente para explicar sobre esse tipo de coordenada, né, e suas conversões.